Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e agora, como nós mostramos no nosso último encontro, estamos fazendo um estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Como nós informamos no nosso encontro passado, nós vamos fazer um estudo dos vários pontos que Joana destaca dentro da psique humana. E hoje nós vamos para o nosso segundo encontro, falando hoje sobre todo o contexto, assim, um resumo do que vem a ser a psique humana. E eu coloquei aí para todos vocês verem um pequeno texto do nosso querido Chico, falando sobre doutrina espírita, resumindo de que ela é uma ciência, uma filosofia e uma religião. E esse estudo de Joana, a gente não pode dizer que ele seja um estudo puramente científico, nem tampouco puramente filosófico, e também não puramente religioso, porque tudo se interliga nesse estudo da Joana. Se interliga um lado científico, se interliga todo um contexto filosófico das explicações que Joana nos dá perante a vida. Temos também um momento, claro, que tudo isso está aliado à religião, ou seja, aos ensinos de Jesus. Então, o nosso aparelho psíquico, ele é formado por várias partes. O consciente, o inconsciente pessoal, né? O inconsciente coletivo, ou como a Joana prefere chamar, consciente profundo, ego, self, complexo, arquétipos, sombra e individuação. São os pontos básicos, não que a psique seja somente isso, nós temos muito mais coisas. Mas estudando esses pontos dentro aqui do nosso trabalho, nós vamos perceber que há um horizonte que vai se expandir e poderemos, ao estudar as obras de Joana agora, cada um na sua casa, com os livros, com profundidade, vai se descortinar para nós um mundo que muitos de nós nem sonhavam que existia. Por exemplo, vamos começar com a consciência. Quando Joana fala de consciência, ela não está falando daquela consciência que são mecanismos que o cérebro faz no ato de pensar das coisas imediatas. Quando ela fala em consciência, ela fala numa descoberta, num algo muito mais profundo, não gerado no cérebro, mas gerado lá no nosso espírito. Então, essa consciência que Joana está nos ensinando, ela vai se aprimorando nas encarnações, porque a cada encarnação nós vamos tendo uma maior percepção da vida nos seus aspectos mais profundos. Então, essa consciência é, desse modo, um parto dorido do inconsciente, que continua detendo expressiva parte dos conteúdos psíquicos que o ego necessita e deve assimilar. O que ela está querendo dizer com isso? Que nós vamos perceber que nós temos, dentro do nosso aparelho psíquico, nós temos uma estrutura chamada ego. E o ego, ele está ligado diretamente com a nossa consciência. É ele que vai determinar todos os nossos atos conscientes. Quando nós estamos falando do inconsciente profundo, que nós vamos já conversar, há um outro elemento psíquico que vai, vamos dizer assim, controlar, que vai dominar. E nós vamos perceber uma luta entre o ego e esse outro arquétipo chamado self, que eles vão, de uma certa forma, ter alguns conflitos durante a nossa evolução. O inconsciente pessoal, ele está presente em nós na medida em que nós vamos iniciando uma nova encarnação. Então, tudo no inconsciente pessoal é em relação a esta vida. Então, vamos lá.
nós reencarnamos, o nosso inconsciente pessoal está totalmente zerado, é como se fosse um livro branco, e nós vamos começar a escrever a nossa vida. As coisas vão acontecendo na nossa vida e nós vamos percebendo pelo que nós chamamos de consciência. Essas absorções que vão acontecendo, nós vamos absorvendo o mundo à nossa volta e isso vai indo para o nosso inconsciente pessoal ou nosso inconsciente primário ou nosso inconsciente primeiro, não importa. Esse inconsciente, ele vai registrar tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Então, Joana nos diz assim, esse inconsciente individual registra e armazena informações que foram registradas ou não pela consciência. Como? Muitas vezes acontecem coisas ao nosso redor que a consciência não percebe, mas o inconsciente pessoal absorve. Nós vamos mais para frente falar um pouco mais sobre isso. E aí existe um inconsciente que a Joana chama de inconsciente profundo ou coletivo. Na verdade, o inconsciente coletivo, quem chamava dessa forma era Jung. Ele abrange uma parte muito grande da nossa psique. Por quê? Porque lá está gravado todas as nossas conquistas nas encarnações que já passou. Imagine o inconsciente profundo como uma parte significativa do perispírito, porque nós aprendemos que no perispírito estão gravadas todas as nossas conquistas positivas ou não muito positivas. E o inconsciente profundo é justamente isso, né? A Joana vai dizer assim, esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo de evolução passado pelas etapas reencarnacionistas, atravessando os diferentes períodos da humanidade nos quais esteve, arquivos nos recessos do ser e todas as impressões. Então, essas encarnações que nós tivemos milenares, está tudo lá gravado. E vamos usando isso muitas vezes sem perceber. Nós vamos utilizando esse inconsciente coletivo, porque lá estão as nossas experiências. E nós vamos ver que lá estão gravados as sombras, está gravado todos os nossos arquétipos. Nós vamos entender isso e vamos ver o quão complexo, profundo somos. Nosso corpo físico, quando você estuda, né, a fisiologia, é maravilhoso. O sistema circulatório, digestivo, tudo no nosso corpo é um negócio fantástico, sem dúvida nenhuma. E a nossa psique, ela é tão fantástica quanto o corpo físico. Aí você junta o corpo físico e a psique. Isso tudo é controlado por você. Você quem? Você, espírito. E o ego? Ó, outro cara. Esse aqui, nossa, esse fala muito na nossa vida. O ego funciona como centro, sujeito e objeto de entidade pessoal. Ele é o centro, mas não é a totalidade da psique. Imagine que o ego é para a psique o mordomo para uma casa. É ele que permite a entrada, né? É ele que questiona o que você vai obter. Temos necessidade de ter ego? Temos. Precisamos. É ele que nos identifica como um indivíduo. Só que o que acontece com as pessoas é que a gente desenvolveu ao longo de todas essas encarnações, nós desenvolvemos demais o ego. E hoje ele está à flor da pele. Por isso que nós usamos o termo egoísmo, né? Então nós precisamos trabalhar esse ego. E lá vai dizer a nossa querida Joana, somos algo além do ego para desenvolver o divino dentro de nós. Porque o ego, ele busca o imediatismo da vida. Ele busca as satisfações momentâneas. E está errado? Não, não é que está errado, é que nós somos mais do que isso. Temos mais do que procurar, mais do que buscar. E o ego, ele vai se limitar a isso. O que nós temos mais para buscar? Nós temos que buscar algo que a Joana pegou do Jung, algo chamado self.
O que ela quer dizer com self? Eu vou ler aqui. Ela escreve assim: centro regulador e coordenador da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que nós temos em nós. O self não é somente o centro, mas é a circunferência total que abarca tanto o consciente quanto o inconsciente. Aí é que está agora. O self vamos dizer assim, o self é nós, é o espírito imortal, é aquele ser que tem dentro de nós que precisa crescer, é aquele que precisa se expandir em conhecimento, em vivências. E tudo isso, quando em algum momento no universo nós somos criados, nós espíritos, foi colocada uma pontinha de Deus dentro de nós, é o self. Aí começa a degladiar. O ego, com a sua percepção momentânea de observar as coisas, de obter aquilo que lhe interessa, e o self procurando um desenvolvimento mais profundo. E essa dualidade nós temos dentro de nós. Quando eu fico pensando, eu vou fazer isso, mas não é legal fazer isso. Por quê? O self está dizendo não. O ego fala, vamos fazer. Lembra quando a gente era criança que falava do diabinho, do anjinho? O diabinho aí é quem faz esse papel, é o ego. E quem faz o papel do anjinho é o self. Pois é, e dentro desse self, dentro dessa estrutura dentro da nossa psique, essas estruturas não são palpáveis, elas não são físicas. Não adianta você arrebentar o cérebro, que você não vai encontrar lá dentro o self, o ego, né? Nada, não vai encontrar, pois isso está num outro campo. Pois é, e dentro desse campo, nós temos o inconsciente profundo, e lá dentro estão gravado tudo de nós. Nós somos o nosso inconsciente profundo. E lá está gravado algo chamado complexo, que nós vamos estudar, nós vamos pegar uma aula só para falar de complexos. Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções. Olha só, quanto maiores são as emoções e o campo de associação mais forte é o complexo. Os complexos contêm o poder impulsionador da vida psíquica. Porque todos nós temos complexos. Todos nós temos alguma dificuldade. Quando eu falo sobre Joana em outras oportunidades, eu lembro uma coisa que me gerou um complexo. Uma coisa para pensar. Hoje diminuiu bastante, mas há muitos anos atrás, olha que faz bastante tempo, eu tinha 15 anos, eu jogava no gol. Eu achava, não, eu gostava, jogava no gol nos timinhos de rua. Eu fui fazer o teste num time grande, para ver se eu conseguia ser goleiro. E ao chegar na fila, aquele monte de moleque, aquela molecada toda na fila, quando chegou a minha vez, o homem falou, que posição que você joga? Eu falei, jogo no gol. Com essa altura você vai jogar no gol? Vai embora, próximo. Aquilo marcou profundamente, que eu estou até contando aqui. Durante muito tempo eu criei um complexo de inferioridade, de tamanho. E às vezes eu pensava, puxa, na próxima encarnação, tomara que Deus me mande pelo menos uns 15 centímetros mais alto, né? Porque ficou. E essa é uma coisa que a gente carrega. Todos somos complexados, todos, sem exceção. Cada um de um jeito. Faz parte. Os conteúdos psíquicos historizados pelo inconsciente através de sutis mecanismos cerebrais ressurgem como complexos. Olha que coisa interessante. Mas vamos conhecer mais alguma coisa. Arquétipos. Elemento primordial e estrutural da psique humana. Arquétipos são construções, são estruturas que nós criamos ao longo das nossas encarnações. Arquétipo é um modelo primordial, modelo inicial. O primeiro modelo fica inconsciente coletivo, ele é a forma, ele é o núcleo. Sim, todos nós temos um arquétipo de mãe. Só que eu enxergo mãe de um jeito, o outro enxerga mãe de outro, o outro de outro. Mas todos nós enxergamos o elemento mãe. Ela é um arquétipo que nós temos dentro de nós. E assim nós temos uma infinidade de arquétipos que montam como a gente enxerga a vida. É muito bacana isso, né? Sombra. Aí sombra, o nome é um pouco pesado, mas vamos lá. Na verdade, sombra é sempre oposta à vida consciente. Tudo que não vivencio é sombra. Ela é autônoma. Não quer dizer que sombra é uma coisa ruim.
Não. Sombra é algo que eu não quero trazer à tona. E a Joana nos ensina que é importante que a gente reconheça a existência de algumas sombras, seja ela algo não muito legal ou uma coisa não também tão ruim assim, mas que possamos trazer isso para o consciente, viver e corrigir o que precisa ser corrigido. Mas enquanto eu não identificar essa sombra, ela está lá guardadinha no meu inconsciente profundo. Ela diz assim, negamos a sombra, e como não queremos vivenciá-la, quanto mais me afasto da sombra, mais me aproximo da base, do instinto. Porque a psique não é uma linha reta, ela é uma espiral. Nós vamos passando por situações e passamos de novo e de novo ao longo da nossa vida. E as sombras soma de todos os elementos psico-pessoais e coletivos que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não foram vividos, que se unem ao inconsciente. Está lá. E ela fala uma frase muito interessante. Não se pode chegar ao limite da alma caminhando, mesmo que percorra às pressas todas as ruas. Seu sentido é por demais profundo. Então, nós somos tão complexos. Complexo agora no sentido de profundo, que não vai ser meia dúzia de palavras que vai definir. Vamos lá. Nosso corpo físico é maravilhoso, é extremamente complexo. Nossa psique, estamos tentando conhecer um pouquinho na visão espírita, que também não é uma coisa simples. E aí nós temos a psique, né? Que ela vai ser algo que precisa ser estudado com muita calma. O nosso espírito, ele controla esse corpo físico, ele gera essa psique, esse contexto todo mostra que somos seres milenares, com milhares e milhares de vivências que vão nos trazendo, acumulando, mas infelizmente, muitos de nós ainda não acordamos, não temos ainda consciência. Como consciência? Como não temos consciência? Vamos lá. Um médico sabe que fumar faz mal para a saúde, mas ele fuma. O que significa isso? Esse médico ainda não adquiriu consciência naquilo. Ele sabe que faz mal para a saúde, mas ele fuma. Aquele outro médico sabe que faz mal para a saúde, então ele não fuma. Esse já tem essa consciência. É nesse ponto que nós queremos chegar. O ponto alto da nosso entendimento da psique é a individuação, ou seja, nos reconhecermos como indivíduos. Olha o que ela fala. O objetivo do processo de individuação é fazer o indivíduo tornar-se pessoa que realmente é. É um processo de diferenciação na qual o ser desliga-se dos complexos, dos padrões coletivos, das expectativas de papéis, daquilo que todos os outros esperam dele, para tornar-se um ser único. Vamos lembrar de Jesus. Ele atingiu um patamar que não recebe influência de ninguém. Ele aprendeu e ele vive aquilo tudo que ele aprendeu. Olha aí, nesse desenho, olha vocês ali, o consciente pequenininho, olha o inconsciente pessoal, né? Então o consciente está ali pequenininho, o ego que é o centro do inconsciente, o nosso inconsciente pessoal pequenininho, o self, que é um arquétipo, está lá dentro do inconsciente profundo, e olha o tamanho do inconsciente profundo. Né? Então essa telinha, ela mostra bem. E nós vamos lembrar agora que Jung, ele faz uma comparação nesse quadro entre o Jung e Joana. O Jung vai falar de ânimas e ânimos, o masculino e o feminino. E a Joana vai mais longe, ela vai falar o espírito é assexuado. Ele reencarna em sexo diferente. Numa encarnação ele vai vir como mulher, na outra ele vai vir como homem, dependendo das necessidades. Jung vai falar de sombras. A Joana vai dizer atos infelizes que o espírito gostaria de esquecer.
Jung vai falar de velho sábio, velha sábia, e a Joana vai falar de sabedoria. Com isso, nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Não se pode chegar ao limite da alma caminhando, aquele texto lá do meio. Mesmo que percorra às pressas todas as ruas, seu sentido é por demais profundo. E é o que nós vamos tentar trabalhar aqui. E assim nós vamos encerrando o nosso segundo encontro e aguardamos todos vocês no nosso próximo encontro do nosso programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, agora trabalhando as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Muito obrigado, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.